Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. 8 horas. Vamos começar nosso estudo bíblico, começando oração. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa noite que estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, o que o Senhor queira falar conosco sobre esse texto, Pai. Ó Pai, que seja de fato somente o que o Senhor quis dizer para a época de Miqueias, para a época dos profetas, para a época e o que o Senhor quer falar com o nosso texto hoje em dia, que nós cremos, ó Pai, que a Tua Palavra não é só um livro datado, não é um livro que ficou só na época deles, mas traz informações, traz petições, traz informações, traz, ó Pai, ordenanças para hoje em dia também, ó Pai. Que o Senhor nos proteja, que cada um que já chegou, cada um que está por chegar, ó Pai, o Senhor se traga em segurança, ó Pai. Ó Pai, que nosso coração possa estar sensível à Tua Palavra nesse momento, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Miqueias 3. Nós continuaremos nosso estudo de Miqueias, terceiro capítulo. Miqueias 3, são 7 capítulos, nós estamos chegando na metade do livro de Miqueias. Vou fazer uma breve recapitulação do livro de Miqueias, o que vemos até aqui, o que o livro contém, para quem ele foi escrito. Nós sabemos que o profeta Miqueias viveu no 8º século antes de Cristo, mesma época de Isaías, Amós, esses profetas também. E o livro dele traz 3 temas principais. O primeiro tema principal que o profeta vai abordar no seu livro é a questão da injustiça social. O profeta vivia numa época em que havia muita injustiça social. O cenário de injustiças. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E os ricos explorando os mais pobres para interesses próprios, para enriquecimento próprio, para o seu bel prazer. O segundo ponto que o profeta vai abordar é a falsa adoração que o povo fazia. O povo estava adorando outros deuses, o povo estava adorando Baal, o povo estava adorando outras entidades. Então o povo abandonou a adoração do único Deus para adorar outros deuses, estavam se prostituindo em outras religiões, em outros credos. E a terceira é combater a falsa segurança que o povo tinha. O povo tinha na cabeça de que eles eram o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, o povo eleito por Deus. Nós somos o povo eleito, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Deus nos escolheu para ser o povo dele. Deus nos escolheu para ser a luz do mundo, desse mundo. Então, é impossível Deus não ter escolhido e Deus mandar uma praga para nós. É impossível Deus não ter nos eleitos e ao mesmo tempo mandar invasores para nós. Isso é impossível. Esses profetas que estão denunciando calamidades, destruição, Babilônia, Assíria, isso é impossível, porque nós somos o verdadeiro povo de Deus, nós somos. Como que alguma coisa está de errado? Né? O descendente de Davi que irá reinar eternamente, quem que é o rei? É o rei descendente de Davi? Então como que isso, de alguma forma, iria ser destruído? Então, eles estavam baseado nessa falsa segurança de que eles eram o povo de Deus, ou seja, não teriam calamidade nenhuma por vir. Nós vimos semana passada com o irmão Felipe, no capítulo 2, onde o profeta estava castigando e denunciando os falsos profetas de todos aqueles que estavam oprimindo os mais pobres. Agora no versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, veremos mais uma vez o profeta denunciando, batendo em relação aos líderes religiosos, líderes políticos e falsos profetas. Nós veremos esses 3 denúncias do profeta. Olha no versículo 1. Antes
eu vou pedir, ô Budel, lê para mim Provérbios 8,15. Abre para mim, por favor, Provérbio 8,15. Eu queria passar rapidamente 4 versículos sobre como que um rei deveria reinar segundo a Bíblia. Provérbios 8,15. Lê para mim, por favor. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Exatamente. Eu vou ler para andar mais rápido. Provérbios, quem quiser acompanhar, Provérbios 29,4 vai dizer o seguinte. 29,4 diz assim: por meio da justiça o rei dá estabilidade na terra, mas o que exige subornos a transtorna. No capítulo anterior, no 28,15, vai dizer o seguinte: como o leão que ruge e o urso faminto, assim é o perverso que domina o seu povo, um povo pobre. O príncipe sem entendimento é também um opressor cruel, mas o que rejeita a avareza prolongará seus dias. Volta para o 29, versículo 2. Quanto os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Por último, Provérbios 16:12 diz assim: os reis detestam a prática da impiedade. 16:12. Os reis detestam a prática da impiedade, pois é com justiça que se estabelece o trono. Podemos ver aqui que esses são alguns, entre aspas, pré-requisitos de como a Bíblia, como Deus orienta os seus líderes a reinar, a julgar de forma justa, de forma reta, de forma correta. E imagino eu que quando a pessoa tem que virar um rei, vai virar um juiz, eles tinham que saber esses versículos de cor salteados. Eu creio, eu acho que é óbvio que quando você vai reinar, você tem que saber como Deus quer reinar. Os 5 provérbios. O primeiro é 8,15. Depois é o 29,4. É tudo provérbios, viu? 28, 15 e 16. 29:2 e 16:12. E o versículo 1 termina com uma pergunta retórica que o profeta faz para os líderes: não sois conhecedores da justiça? Quando o profeta faz essa pergunta, na cabeça do profeta, eles deveriam saber esses versículos que eu li de cor. Que o rei deveria reinar com justiça, o juiz deveria reinar com imparcialidade, que o povo, que os reis tinham que reinar conforme Deus queria. Com justiça, com integridade, de retidão. Mas no versículo 2 e 3... ao contrário de como os reis reinavam, deveriam reinar, olha como que os reis estão reinando. Versículo 2 e 3 diz assim: vós que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do seu povo, lhe arrancais a pele e esmagais os seus ossos, e os repartis em pedaço como para a panela e como carne dentro do caldeirão. O profeta aponta o pecado dos líderes. Ao invés de reinar com justiça, com verdade, com retidão, o profeta estava apontando que estavam reinando de forma
maldosa, de forma maléfica, de forma que não estava agradando a Deus. E é tão forte, esse texto é tão forte, que o profeta estava comparando a forma que estavam reinando com canibalismo. Ou seja, os líderes religiosos, os líderes políticos, os juízes estavam explorando o povo, sugando todas as forças do povo, todas as riquezas do povo, estavam sugando tudo para seus benefícios próprios. Eu estou falando de Israel, não estou falando de Brasil não, viu? Por mais que, só um parênteses aqui, quando eu estava estudando, falei, gente, esse texto é tão atual, parece que eu estou lendo sobre o Brasil, mas não, eu estou lendo acontecimento de 3.000 anos atrás. Os mais poderosos estavam reinando, estavam sugando os mais desfavorecidos. Para quê? Para benefícios próprios, para riquezas, para poderes, para, enfim, o seu bel prazer. Mas se a gente terminasse no 3, a gente ia ficar sem esperança nenhuma. Nós deveríamos apenas aceitar que os líderes são maus, que eles amam o mal, que detestam o bem, que não querem fazer o bem. Mas graças a Deus existe o versículo 4. E o versículo 4 diz o seguinte: então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele esconderá o seu rosto deles naquele tempo, por causa da maldade que eles têm cometido. Se terminasse no versículo 3, não teria esperanças, mas o versículo 4 traz um pouco de esperança. Por mais que hoje em dia a justiça humana é falha, é corrupta, quem tem poder hoje em dia pode sair ileso. Isso eu não estou falando apenas no campo político, mas no campo particular também. Quantas empresas existiam, líderes, existiam empresários que roubavam na empresa? Podemos citar 2 recentes. A Lojas Americanas. A loja americana, de um dia para o outro, acordou com um rombo de 40 bilhões de reais. Sumiu, de repente, 40 bilhões de reais. O outro também recente, para quem gosta de futebol, é o Cruzeiro. O Cruzeiro, um dos maiores times do Brasil, estava à beira da falência por causa de corrupção. Os seus dirigentes, os seus presidentes, os seus conselheiros estavam usando o dinheiro do time em forma seu bel prazer. Não é à toa que eu acho que na época estava gastando até com prostituição. Eles usavam o cartão corporativo para prostituição. Então, isso não é um campo só do governo A, do governo B, mas é de todas as esferas. Seja na esfera particular, seja na esfera do governo, em todas as esferas existe corrupção, existe esse mal. Mas, infelizmente, a cada dia que nós vivemos, sai um novo caso de corrupção. Aí fulano, desviou não sei quantos bilhões, não sei o que, roubou não sei quantos, não sei o que. E a cada dia que passa, parece que a impunidade continua cada vez maior. Quanto mais o povo rouba, mais impune parece que eles ficam. Rouba e não acontece nada. Quem roubou o Cruzeiro, continua livre e leve e solto. Quem roubou as lojas americanas, continua leve e solto. A justiça humana é falha. Hoje em dia, quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem contatos, quem tem influência, consegue fugir da justiça humana. Mas graças a Deus que a justiça humana não é a justiça final. Existe uma justiça divina. E essa justiça não aceita corrupção, não aceita suborno, não aceita nenhuma forma de se livrar da condenação, porque o justo juiz irá julgar todos nós. Isso deveria ser para nós um motivo de
grande alegria, mas também de grande responsabilidade, porque nós ficamos falando mal dos políticos, falando mal das pessoas que ficam roubando, mas e quanto nós roubamos? Quanto nós, em vez de devolver os 10 centavos a mais do troco da padaria, nós ficamos para nós? Isso é corrupção do mesmo jeito. Ah, não, mas um é 10 centavos, o outro é bilhões. Então, volta no tempo, pega um DeLorean, entra no DeLorean, volta lá em Moisés e fala assim: Moisés, anota o seguinte aí, os 10 mandamentos: não furtarás, mas coloca uma vírgula, mas 10 centavos pode, é acima só de 1 milhão que não pode roubar, mas 10 centavos está liberado. Então, a justiça divina virá julgar todos os corruptos, todos os juízes que aceitaram o suborno, todos nós, de forma justa. A partir do versículo 5, amém até aqui? A partir do versículo 5, o profeta vai agora combater os falsos profetas. Olha o versículo 5. Assim diz o Senhor, a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam a paz enquanto eles têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não têm o que comer. Ou melhor, a guerra contra aqueles que lhes não dão de comer. Igual eu falei, a partir do versículo 5 vai bater nos falsos profetas. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os verdadeiros profetas, os apóstolos, Jesus, sei lá mais quem, batendo em falsos profetas. Nós veremos lá em Jeremias, quanto o profeta Jeremias está falando: gente, se arrependam, que vir um cativeiro que durará 70 anos. Tem um profeta lá em Jeremias, que existiu na época de Jeremias, um profeta chamado profeta Ananias. Esse falso profeta falou: não, Jeremias está mentindo. Jeremias está falando, não está falando a verdade. O que Jeremias fala não vem de Deus. Deus revelou para mim que o cativeiro duraria apenas 2 anos. Não 70 igual ele falou, mas duraria 2 anos. Nós vemos Paulo, nós vemos Pedro, nós vemos Jesus, nós vemos João, várias vezes combatendo: gente, cuidado com os falsos profetas. Gente, julguem a profecia. Gente, cuidado, são lobos em pele de ovelha. Várias vezes os apóstolos chamando a atenção das igrejas, nos chamando a atenção hoje em dia, para termos cuidados com esses falsos profetas. Esses falsos profetas nos induzem ao erro, nos induzem ao engano, nos induzem ao pecado. E hoje em dia, não mudou muita coisa, infelizmente. É o que nós conversamos no GC de Homens ontem, que tem muito pastor que não tem temor a Deus, que não tem muito profeta hoje em dia que não tem temor a Deus, que está pensando no seu próprio benefício. E é igual aqui, versículo 5 vai falar assim, ó, tem profeta, esse profeta proclama paz quando dão o que comer, mas proclama a guerra contra aqueles que não dão o que comer. E hoje é a mesma coisa. Se você fazer um pix generoso para o profeta, ele vai te trazer uma profecia abençoada. Mas se você não fazer o pix igual o profeta pede, ou o pastor, ou sei lá quem, não, irmão, você está em pecado, irmão, você está em crise, irmão, vai vir juízo sobre sua vida, irmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esses profetas só buscam o benefício próprio, não é da palavra de Deus. A palavra deles não vem de Deus, mas vem dos seus próprios interesses. Eles veem o ministério profético como fonte de renda, de lucro em cima do povo. Infelizmente, hoje em dia,
continua assim. Infelizmente, existem muitos falsos profetas que falam apenas para enganar, que são lobos em peles de ovelhas. Infelizmente, essa é a realidade da igreja, não só a igreja brasileira, mas a igreja de forma geral. Mas, igual aconteceu nos versículos anteriores, se acabasse por aqui no versículo 5, que tristeza. Mas, graças a Deus, olha o versículo 6, olha o versículo 7. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão seus lábios. Algumas versões estão falando tamparão seus bigodes. A sua está tamparão seus bigodes? Como está a sua aí no versículo 7? Tamparão seu bigode, cobrirão seu bigode, né? Porque não haverá resposta de Deus. Da mesma forma que os líderes civis, os líderes políticos irão se encontrar com Deus, serão julgados com Deus, aqui também acontecerá a mesma coisa. Esses falsos profetas irão cair em descrédito, porque, pensa comigo, pega o exemplo do profeta Ananias, lá em Jeremias. O profeta Ananias falou assim, o cativeiro vai durar 2 anos. O povo, só 2 anos passa rapidinho. Aí o profeta Jeremias, não, o cativeiro vai durar 70 anos. Aí foi, povo pro cativeiro, 1 mês, falta 23 meses, 2 meses, 22 meses, 3 meses, está acabando, passa 1 ano, 12 meses, passa mais 6 meses, 6 meses, passa mais 6 meses, acabou. E o povo continua. Mais 68 anos de cativeiro. Então, quando o profeta cai em descrédito, isso é a pior coisa que pode acontecer com esse falso profeta. Hoje em dia são proclamadas falsas promessas positivas, promessas de prosperidade, promessas motivacionais. Hoje em dia, o que está na moda hoje em dia na igreja? Nos anos 90, nos anos 80, era a teologia das prosperidades que reinava. Venha para a igreja que você vai ficar rico. Ainda tem hoje em dia, mas venha para a igreja que você vai ficar milionário. Pare de sofrer e vem para a igreja. Hoje em dia, com a saúde mental em voga, vem que Deus vai curar da sua depressão. Vem que você vai ser afogado, o seu pecado vai ser afofado, você vai viver uma prosperidade, você vai ter carro, você vai ter moto, você vai ter mansões e tudo mais. Mas nós vemos que o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é para negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. O verdadeiro Evangelho é negação, negar a si mesmo, carregar sua cruz, e não essas falsas promessas que hoje em dia tem. Esses falsos profetas falavam que o cativeiro babilônico era mentiroso, que Deus não deixaria isso acontecer, igual eu falei no início, afinal, porque o povo era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. O povo era o descendente da aliança. O povo crê, esse profeta levam o povo a pecar, mas só até cair em desuso, só até a realidade bater na porta e ver que o cativeiro não durou 2 anos, o cativeiro durou 70 anos. A vida cristã é uma vida de prosperidade. Não que isso não seja verdade,
Não que Deus não pode prosperar, não é isso que eu estou te falando. Mas o centro do evangelho não venha para a igreja ficar rico, mas venha para a igreja e negue si mesmo, largue seus pecados. Essa é a realidade da igreja. Versículo 8. Mas eu estou cheio, mas olha a ousadia do profeta, o verdadeiro profeta. Mas eu estou cheio do poder do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão, a Israel o seu pecado. O verdadeiro profeta, o verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro homem ou mulher que traz a mensagem do Senhor é aquele que é cheio do Espírito Santo. O profeta não está preocupado se a mensagem vai agradar as pessoas. O profeta não tem o interesse de agradar as multidões. O profeta não tem o interesse de confortar o ouvinte, de agradar o ouvinte, mas de confrontá-lo. O verdadeiro profeta não tem vergonha de anunciar a verdadeira mensagem de Deus. Mesmo que aponte o pecado, mesmo que causa dor no ouvinte, o profeta tem a coragem de anunciá-la. E nós vemos tantas vezes os verdadeiros profetas. Pegamos Elias, ele contra os profetas de Baal, orando assim: mostre, Senhor, quem é Deus Israel, que há Deus Israel. E mostrando, ele confrontando os profetas de Baal, confrontando Jezabel, confrontando os profetas, os falsos profetas. Porque a mensagem do Espírito, a verdadeira mensagem, não é para agradar as plateias. A verdadeira mensagem é para salvar, tem o interesse de salvar almas para o inferno. Se a gente ler Romanos, vamos lá em Romanos rapidinho, Romanos 1,15. Olha, Romanos 1,15. Romanos 1,15. Romanos 1,15. Olha, do 15, 16, 17. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do gentio e também do grego. Pois a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá pela fé. Paulo... Oi? Perdão? Primeiro do judeu e também do grego. Como que eu li? Gentil. Perdão, então. Então vamos lá. 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Eu falei gentil? Perdão. Primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha que Paulo fala, que estava ansioso de pregar o Evangelho em Roma, explicando porque essa ânsia, essa ansiedade, esse desejo real, era porque ele sabia o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de salvar as pessoas, igual ele fala aqui, ó. Primeiro, a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, e depois do gentio, também do grego. O Evangelho de Deus é aquela salvação. Nós carregamos uma palavra de salvação para toda a humanidade. Nós estamos
Isso aqui, esse livro aqui, carrega a palavra de salvação. Nós cremos que tudo que está aqui, os 66 livros, todos os versículos, todos os capítulos carregam uma só mensagem. Uma mensagem de salvar o homem. E qual a mensagem? Você é um pecador, você é um transgressor da lei, você adulterou contra Deus, você humilhou a Deus, você cuspiu em Deus, mas pela graça, mediante a fé, Deus manda o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse sacrifício de Jesus Cristo nos religou ao Pai. E hoje nós temos sacrifício, ou melhor, nós temos o direito de falar Pai Nosso. Nós temos o direito de conversar com o Pai. O véu se rasgou, não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos de mais nada. Nós precisamos simplesmente fechar nossa porta e falar Pai Nosso. Essa é o verdadeiro poder da mensagem de Cristo. E isso é nos encorajado para o próprio Jesus e de pregar o Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estareis contigo até o final dos tempos. Nós estamos pecando em não compartilhar o Evangelho, seja para a nossa família, seja para os nossos amigos, seja para os nossos familiares, colegas de trabalho, enfim, nós temos esse dever de proclamar. Igual Paulo, porque Paulo vai falar que esse evangelho tem poder para salvar. Crônica de Nárnia, um bom livro, é um bom livro, mas lá não tem o poder para salvar. Pega, sei lá, O Senhor dos Anéis, é um bom livro, mas lá não tem como o homem pode salvar. Você pega, sei lá, qualquer livro aí, fala aí um livro aí, o último livro que você leu. Aquele Pai Rico, Pai Pobre, é um bom livro? Não sei, nunca li. Mas lá não tem como o homem se salvar. Esse foi o último livro que você leu? Eu sei porque você mandou para mim um dia. Mas esse aqui tem. Esse aqui tem o poder para nos salvar, para salvar toda a humanidade. E nós somos chamados para pregar o Evangelho. Mas, continuando o texto, no versículo 9, diz assim, 9 e 10. Ouve agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. A partir do versículo 9, falei Paulo agora, lembrei. O Miqueias vai apontar de novo o dedo na ferida, vai cutucar de novo a ferida do povo e vai apontar e vai falar a quadrilha que estavam destruindo Israel. Essa quadrilha que eram os juízes corruptos, os governantes corruptos, os líderes religiosos corruptos, odiava a justiça e amava o mal. Por causa desse pecado, o profeta está dizendo, vocês, ó juízes, ó governantes, ó líderes religiosos, profetas, vocês estão levando, destruindo Jerusalém, vocês estão levando Deus ficar irado contra o povo, vocês estão levando a ira de Deus sobre essa terra, vocês são uma quadrilha, vocês estão edificando Sião com sangue e Jerusalém com mal, vocês estão destruindo Jerusalém, vocês estão destruindo Sião. E de novo, no versículo 11, ele começa: os seus chefes dão as sentenças por suborno.
Igual eu falei, os juízes estavam aceitando suborno. Os juízes estavam aceitando propina para julgar um caso de forma parcial. Se você era rico, você me pagasse, eu te deixaria livre, ou abataria sua pena, fazer alguma coisa para te livrar do crime ou do que você cometeu. Eu não sou advogado não, mas pelo que eu vejo em filme, não sei se isso é verdade, mas que passa a ser verdade, não sei se você já viu em filme, quando vai ter um tribunal, sei lá quem que é, o policial, enfim, sei lá quem que é, não sei se na vida real existe isso, mas no filme é interessante. Chega um policial, ou sei lá quem do julgamento, quem vai testemunhar, pega uma Bíblia, coloca, ou a Constituição, eu juro falar aí que é verdade, não sei se vocês já viram isso em algum filme, alguma série, enfim, falando que eu vou falar a verdade, e independente do que acontecer, eu vou falar a verdade. E o juiz deveria ser dessa forma, independente se eu sou amigo ou não do réu, independente se o réu é rico ou pobre, eu vou cumprir o meu papel de juiz e julgar com imparcialidade. Mas, infelizmente, como o texto nos aponta aqui, não estava havendo isso, e o profeta cutucou a ferida dos juízes. O segundo grupo, os sacerdotes ensinam por interesses. Os sacerdotes ensinam por interesses. Da mesma forma com os profetas. Hoje em dia tem muito pastor, tem muito mestre, tem muito sei lá quem ensinando as coisas em benefício próprio. Não preocupando com a verdade da palavra, mas estava preocupando em agradar o povo. Se eu agradar o povo vai me dar mais dinheiro. Se o povo me dá mais dinheiro, eu vou ficar mais rico. Então, eu vou falar coisas que agradam o povo. Então, venha para a igreja, igual eu falei, venha para a igreja ficar rico. Venha para a igreja que tal pecado não é pecado. Se você faz isso na sua vida privada, isso não é pecado. Venha para a igreja e seja feliz. Independente o que te faz feliz não é pecado. Isso o povo agrada, o povo vai, e isso é interesse próprio. Portanto, eu fico fazendo aqui nessa parte aqui, os sacerdotes ensinam por interesse. Olha o tanto de pregador aí que está ali pregando em um bocado de igreja aí, só por conta do pai do vinho. Justamente. Eu vou pregar na igreja, mas só 20 mil de oferta. Para abençoar para abençoar o ministério. E os gastos da minha locomoção até a sua igreja custa 30, 40 mil. Pegar um avião e... Dormir no hotel para dar uma qualidade. Aí Não, é verdade, cara. não tem, rapidinho só, eu fico pensando, uma parêntese aqui, se tem uma camisa que custa R$1 milhão, é porque tem gente que compra. Se tem pastor cobrando 20 mil, 30 mil reais para pregar, é porque tem gente que paga. Então, eu acho que tanto as pessoas quanto os dois lados estão errados. Porque se eu vou cobrar e tem gente que paga para eu pegar e pagar 20 mil reais para eu pregar, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Porque, você não quer? Mas naquela igreja ali, aceita. Vai estar me comovendo desses estudos dos profetas menores. São livros que não são muito pregados em cima de púlpitos, mas como são livros tão atuais. Pois é. Não. Está me deixando abismado, cara. Isso aqui é a cara do Brasil. Você vê, existe corrupção no governo, adoidado, na área privada também, igual eu falei. A igreja está corrompida, totalmente corrompida. O sistema tribunal de justiça é outro que, enfim,
Você lê aqui, é o Brasil? Não, é Israel, mas não, é o Brasil. É a mesma coisa. É algo que, enfim, só Jesus para ter misericórdia de nós. Ensinam por interesse. Se o povo ensina o que o povo quer ouvir. Se o povo quer ouvir igreja inclusiva, vamos falar de igreja inclusiva. Se o povo quer ouvir prosperidade, vamos falar sobre prosperidade. Se o povo quer ouvir mensagens motivacionais, mensagens que você vai vencer, antropocêntrico, que você vai vencer, que você vai romper, que você, igual o jogador do Atlético lá, o Ricardo Oliveira, disseram que você seria sorrir, disseram que você ia, como que é? Disseram que você não ia chorar, em glória, vitória, vitória. Mentiram, viu? Mentiram. Mas e o verdadeiro evangelho, esse a gente ignora. Esse, igual Paulo vai falar, não, o verdadeiro evangelho, hoje vai chegar um tempo que o verdadeiro evangelho será como cera de ouvido e o povo buscará por fábulas. Essa é a realidade, não atual, não só atual, mas de todo sempre. Você vê as cartas de Paulo, Gálatas, combatendo o falso evangelho. Timóteo combatendo o falso evangelho. João combatendo o falso evangelho. O evangelho de João foi justamente para combater o falso evangelho. Havia uma linha cristã que falava que Jesus não era Deus. E no primeiro versículo já deixa claro, o verbo era Deus. O verbo era homem e Deus ao mesmo tempo. Então, desde que a igreja existe isso aqui. O terceiro grupo, continuando, os sacerdotes que ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro e que ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Deixa eu ler o versículo 11 inteiro. Olha o seguinte. Os seus chefes dão sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no nosso meio. Mas, por isso, nenhum mal nos sobrevirá. Gente, eu nem precisava explicar, tá claro o que o texto estava querendo falar. Os profetas, igual a gente falou, os reveladores de CPF, o povo ama, corre atrás. Onde tal profeta vai? Que o tal profeta vai, eu vou atrás porque eu preciso de uma revelação do profeta, porque Deus, eu tenho uma causa e não sei o que Deus tem que abrir minha causa, não sei o que, eu vou correr atrás do profeta para falar o que Deus quer me revelar. Mas antes, tem que fazer o faz-me rir. E o Pix, nada ainda? Os profetas mandam a figurinha, e o Pix, nada ainda? Senão o Deus não revela. E o pior é que eles têm a cara de pau, igual eu falei no início, falando assim, e o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Ou seja, de novo, estavam se baseando na falsa promessa de que eles eram um povo escolhido de Deus. Eles eram um povo eleito por Deus e que nenhum mal poderia acontecer. Deus, eu sou filho de Abraão. Meu sangue é o sangue de Abraão. Eu sou da tribo de não sei do que. Eu sou da tribo de Judá. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo de Levi. Eu sou da tribo de Naftali. Enfim, eu sou das 12 tribos. Eu tenho o sangue do patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Tenho o sangue de Moisés. E nenhum mal se sobrevirá. Mas
o 12 termina assim: portanto, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte dessa casa como uma elevação coberta de mato. E o profeta termina o capítulo 3, mais uma vez, anunciando o juízo iminente de Deus que estava a sobrevir por causa do pecado do povo. O pecado do líder, o pecado do sacerdote, o pecado dos profetas, está anunciando a invasão babilônica durante Israel. E será uma destruição de ruínas, e um monte de casas será abandonada, será coberta por mato. Ou seja, haverá um abandono, Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de apocalipse zumbi. A cidade fica toda destruída, os matos vão subindo, as árvores crescem nas casas. É isso que eu imagino quando eu leio um texto disso aqui. Que a cidade será destruída, a cidade será abandonada por causa do juízo iminente de Deus sobre o povo. Mas, enfim, amém. Temos um pouco mais de 10 minutos. Eu só queria lembrar que, igual eu falei no início, esse texto, por mais que seja antigo, fala por nós hoje em dia. Igual nós conversamos aqui, tudo que o profeta falou aqui aplica-se hoje. A gente lê esse texto e fala, gente, esse é o Brasil? Não. É Jerusalém? Não, gente, não. Tá falando do Brasil? Não, tá falando lá de fora? Não. É do Brasil? Não. É do passado. Isso é só o Senhor que tem misericórdia de nós. Só Ele que pode nos livrar dessa iminente destruição. Que o juízo de Deus sobre Israel foi a Babilônia, foi a Síria. Mas haverá um julgamento, um juízo eterno. E o convite de hoje, eu vou terminar todos os estudos com o convite de hoje, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Que esse é o convite para nos anunciarmos, para nos renunciarmos aos nossos prazeres, nossos pecados, nossas falhas e crer no Evangelho, que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus nos deu o Evangelho para nos salvar. E que esse possa ser o nosso pensamento, de que o juízo está por vir, mas pela misericórdia da graça de Deus, Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Não porque nós merecemos, mas porque a graça dele foi mais abundante que o nosso pecado. Porque por onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por causa disso, temos livre acesso ao Pai. Amém? Amém. Alguma dúvida? Amém. Vamos orar e encerramos. 10 minutinhos. É bom que mais cedo. Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor continua sendo fiel a nós. O Senhor continua a ser fiel, mesmo nós sermos infiéis a Ti, ó Pai. Ó Pai, o Senhor possa nos perdoar nossas falhas, as minhas falhas, ó Pai, as falhas de cada um aqui. Ó Pai, que muitas vezes nós procuramos próprios benefícios, satisfazer nossa carne, ao invés de buscar refúgio em Ti, ó Pai. Pai, que o Senhor nos possa nos perdoar, possa nos cuidar, possa nos purificar. Ó Pai, que nós possamos ter um coração disposto a Te buscar, ó Pai.
Nos dê um coração igual ao teu, um coração que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que não guarda ódio, mas que transborda no amor, na graça, na misericórdia, Pai. Ó Pai, que nos leva para casa nesse momento, que o Senhor nos proteja, nos livre de qualquer acidente, qualquer batida, qualquer trânsito. Ó Pai, que o Senhor nos proteja. Eu coloco, ó Pai, a semana, o resto de semana de cada um, essa quinta, essa sexta. Se for do agrado do Senhor, que possamos viver, ó Pai, esse resto de semana, que seja, Pai, para viver para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.